Certo. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação às atividades da aula passada? No fim, eu vi que ninguém me pediu ajuda em relação às outras atividades. Professor, eu não consegui fazer, na verdade, muita coisa. As que tinham dos slides que a gente não fez em aula, eu consegui fazer 3 das que tinham ficado, e as da lista que você colocou, aquelas eu achei um pouco estranhas, assim, eu não consegui, não sei se o que eu fiz está certo, daí eu parei por aí. Não sei se de repente você vai fazer alguma de exemplo da ficha. Sim, da lista, até eu nem esperava que vocês fizessem, né? Porque a gente nem viu aquilo ali, não, a gente não conseguiu chegar naquele conteúdo. Mas os exercícios dessas primeiras atividades aqui, vocês conseguiram fazer, por exemplo, o, que eram sequência, né, dos slides aqui. Esses das potências foi tranquilo. Para mim, médio, assim, vamos ver os colegas. Médio, sim. Professor, para mim é o seguinte, esses com as periódicas ali, eu não entendi. Tá, não, as periódicas nem precisa esquentar a cabeça que a gente passou meio batido mesmo, porque a gente não vai se deter nisso, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso explicar elas de novo, caso queiram que eu repita. Só se caso cair em alguma prova, coisa assim, Não, eu aí vou. seria interessante. Sim, não, a princípio a gente não vai ver isso aqui em provas, porque não é o foco principal do nosso curso, né? Que a gente só está fazendo uma revisãozinha das operações. Então, as dízimas é só para a gente conhecer que existem e tem um meio de calcular, mas a gente não vai se deter nisso aí, não, tá? O Certo. importante é que vocês saibam fazer essas operações aqui com potências, multiplicação, divisão de frações, raiz, né? Expoente fracionário, o que acontece quando a gente tem um expoente fracionário, expoente negativo e assim por diante, né? Mas as dízimas não vai ter muita relevância para nós, não. Caso apareça alguma coisa lá, a gente para um pouquinho e eu explico de novo. Mas a princípio não vai ter muito para a gente focar nisso aí. As outras foram mais tranquilas, as potências aqui, onde que não envolvia dízimo. Eu achei. Essa aí, professor, eu fiz, de repente eu gostaria que tu fizesse para ver se o resultado que eu cheguei é o que seria. Pode ser, vamos fazer a letra E, então. Vou cortar aqui. Então, nessa letra E, o que a gente tem que cuidar aqui são os parênteses e os colchetes, né? A gente pode ir resolvendo esses parênteses aqui, aqui resolver as potências e aqui resolver dentro do radical, né? Primeiro. Então, a primeira coisa, vamos resolver esse primeiro parêntese. O resto a gente vai copiando. Então, 1 menos... Aqui é um produto de frações, né? Então, eu simplesmente multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 1 sobre 10. Fechei aqui, multiplicação de novo. Agora eu posso ir resolvendo aqui. O que eu tenho que resolver primeiro? As potências, né? Então, 4 quintos dividido. Aqui eu vou transformar numa raiz, né? Que raiz que é? Raiz quadrada de 4 ao cubo. Tá? E aqui é raiz cúbica. Por que que eu sei? Porque o denominador aqui é 3. De 125 ao quadrado. Fechei aqui, fechei parênteses, dividido. Raiz quadrada de... Aqui eu tenho 4 terços mais 3 quartos. Eu poderia multiplicar e aí simplificar, que daria 2 aqui, isso seria raiz de 2. E vai ficar 12 vezes 4 dividido por 3, mais 12 vezes 3 dividido por 4. Aqui eu poderia simplificar aqui o 3 com o 12, ficaria 4, e aqui eu simplifico 4 com o 12, sobraria 3, tá?
Aqui eu posso fazer essa simplificação, porque aqui eu tenho uma fração e uma multiplicação, tá? Em relação à soma, não posso. Não posso cortar esse 4 com esse, por exemplo. Tá? E aqui essa simplificação é tranquilo de fazer. Agora, voltando aqui, então resolvemos a parte do primeiro parêntese, resolvemos potências, resolvemos um pouquinho aqui dentro da raiz. Agora vamos seguir. Aqui eu tenho MMC, entre 10 e 1, que é o próprio 10. Então, abro o colchete, fica 10, divide e multiplica, né? Então, fica 10 aqui, menos 1, vezes. Aqui eu vou fazer uma artimanhazinha. O raiz de 4 ao cubo, raiz quadrada, né? Tu pode escrever como sendo raiz quadrada. O 4 é 2 ao quadrado. Né? Então, eu vou escrever aqui como sendo 2 ao quadrado elevado ao cubo. Tá? E isso vai dar o quê? 2, vai ficar raiz, né? De 2 elevado a 6. Se eu transformo de novo isso aqui em uma fração, né? Vai ficar 2 elevado a 6 meios. 6 dividido por 2 dá 13. Então, isso aqui é 2 ao cubo, que é igual a 8. Então, a parte de cima aqui do meu radical é 8. 4 quintos, que é a primeira fração, dividido por 8, que é a primeira parte. Agora vamos para a segunda raiz, 125 ao quadrado. 125 é 5 ao cubo. É 5 ao cubo, tá? Então eu posso transformar isso aqui numa potência também. Então vai ficar a raiz cúbica de 5 ao cubo ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual. Potência de potência multiplica, né? Então vai ficar a raiz cúbica de 5 elevado a 6. Transformo isso em uma potência fracionária. Vai ficar 6 sobre 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então é 5 ao quadrado, que é 25. Então aqui, 25 no denominador. Fechamos aqui. Se vocês não entenderem uma parte, me falem que eu volto e repito de novo. Raiz, aqui vai dar 4 vezes 4 mais 3 vezes 3. Então, 4 vezes 4 aqui dá 16, né? 4 vezes 4 aqui dá 16 e 3 vezes 3 dá 9. Então, 16 mais 9 aqui vai sobrar 25. Aqui vai ficar 9 décimos, né? De 10 menos 1, vezes. Agora eu vou fazer essa divisão, né? Que é, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Errado. Vinte e cinco sobre 8. E aí fechei. Raiz de 25 é 5. Já resolvo ali. Então fico com o colchete ainda 9 décimos vezes. Aqui tenho que multiplicar, posso multiplicar reto ou posso simplesmente ir simplificando. De que maneira? O 4 eu posso simplificar com o 8 e aqui embaixo vai sobrar 2. O 5 eu posso simplificar com 25 e aqui em cima sobram 5. Então vai ficar 5 meios na multiplicação. E tudo isso dividido por 5. Vou fechar aqui. Então, agora a multiplicação que a gente tem que resolver, de novo, eu posso simplificar, né? Esse aqui, simplifico com esse, sobram 2 aqui, e aqui sobra 1. Então, vai ficar 9 vezes 1 e 2 vezes 2. Então, vai ficar 9 quartos dividido por 5. Divisão de fração, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Vou achar um espacinho aqui. Só apagar. Professor, só não apaga, por favor, esse resuminho que tu fizesse ali, como tu modificou as frações ali, as raízes que eu tô copiando, tá? Só um minutinho, se tu apagar aí. Eu espero aqui, então.
Mas essa multiplicação aqui vai ficar 9 vezes 9, 9 vezes 1 que vai dar 9, e 4 vezes 5 que vai dar 20, né? Então, isso aqui vai ser 9 vinteavos como resultado final, tá? Só precisar fazer a multiplicação final. Já está na forma irredutível porque não tem nenhum fator aqui comum, né? O 9 só divide por 13, o 20 só por 2 e por 5. Então, aí fica dessa forma mesmo. Pode apagar, professor. Obrigada. Certo. No fim, que a gente já terminou, né? A resposta é aquela ali mesmo. Não sei se foi tranquilo essa aqui, mas esse macetezinho aqui, né, de ir e voltar com as potências, que às vezes a gente precisa, né, para alguma facilitação no cálculo, a gente poderia ter resolvido a raiz, daria a mesma coisa. Tá? 4 ao cubo, 64, que é exatamente raiz quadrada, 64, que é 8. E aqui também, né, 125 ao quadrado, raiz cúbica disso é 25, né. Poderia ter feito tudo isso na calculadora. Mais alguma? Se não, a gente vai seguindo aqui. Não sei se alguém estava copiando ainda. Vamos seguindo aqui, então, falar sobre o conjunto dos reais, que é o que a gente vai usar como base para as funções que a gente vai ver logo na sequência, tá? E o que a gente vai falar agora é sobre a reta real, né, os intervalos reais. Quando a gente fala do conjunto dos números reais, a gente está falando de todos os números que existem e que a gente utiliza para fazer as contas e tudo mais, né? E esses elementos, eles são distribuídos dentro de uma reta que a gente chama de reta real, tá? Essa reta é dividida em dois pedaços, o semi-reta positiva, tá? Que é esse lado de cá, semi-reta positiva, e a semi-reta negativa, tá? A origem aqui, carinha que divide todo mundo, é o zero, certo? Quando a gente pega pedaços dessa reta, né, por exemplo, se eu pego o pedaço aqui que vai de 0 até 2, estou considerando todos os elementos possíveis que estão entre 0 e 2. Então, posso pensar no 1, no 1 meio, no 2 quintos, no raiz de 2, na dízima periódica 1, então, pontinho aqui, 1,333 infinito. Então, todos esses números que eu posso pensar que estão entre 0 e 2, eles fazem parte do que a gente vai chamar de um intervalo, certo? Um intervalo real, que nada mais é que um pedacinho que eu peguei da minha reta, tá? Então, qualquer pedaço que eu pegue aqui é o que a gente vai chamar de um intervalo. Pode ser um pedacinho, pode ser a semi-reta toda negativa ou a semi-reta toda positiva, né? Qualquer pedaço dessa reta a gente chama de intervalo, tá? E isso a gente pega sempre dentro do conjunto dos reais, por isso que a gente considera todos os números possíveis aqui dentro. Tá? Quando a gente fala desses intervalos, eles têm algumas especificidades. Quais são eles, né? Então, vamos pegar aqui o intervalo, um pedacinho da reta que vai de menos 3 até 4, vamos dizer assim. Então, peguei esse pedaço aqui, então eu estou considerando todo mundo que está entre 3 e 4, e aí eu tenho duas maneiras de representar, que a gente tem o nosso eixo real, para cá é o positivo e para cá é o negativo. Eu tenho duas maneiras de representar isso aqui, mas eu tenho que me fazer a seguinte pergunta. Eu sei que dentro do intervalo, ou dentro desse pedacinho aqui, dessa reta, eu estou considerando todo mundo que está aqui entre o menos 3 e o 4. Agora, eu estou considerando o extremo 3 e o extremo 4? Essa é a pergunta. Se eu estiver considerando, eu vou colocar aqui uma bolinha
fechado. Eu vou pintar uma bolinha aqui. Então, quer dizer que eu estou considerando esses extremos aqui. E quando eu for representar esse intervalo, eu vou representar ele com um colchete na sua forma normal. Fechado e fechado, tá? Esse aqui é o que a gente vai chamar de colchete fechado. Então, como é que a gente representaria esse intervalo de menos 3 a 4? Com o colchete, então eu vou abrir colchete aqui, abrir colchete, coloco o primeiro extremo, que é o menor, sempre na ordem crescente, então do negativo pro positivo. Então eu vou colocar aqui o menos 3, primeiro extremo, que está incluso, e por isso que eu boto esse colchete desta forma, e o segundo extremo, que é o 4, e aí eu fecho o meu intervalo com esse colchete. E assim eu estou dizendo que eu estou incluindo esses dois pontos aqui, o menos 3 e o 4. Essa é uma forma de eu representar esse intervalo que a gente vai chamar de fechado. Outra forma é quando a gente utiliza a notação de conjunto. Então, eu estou dizendo que eu estou pegando elementos em qual conjunto universo? Meu conjunto universo são sempre os reais. Tá? Então, essa parte inicial é sempre igual. Tá? Essa partezinha aqui do x pertence a R, quando a gente vai construir a notação de conjuntos, é sempre a mesma. Tá? Então, x pertencente aos reais está o quê? Agora eu tenho que verificar o que eu estou pegando aqui. São elementos que estão entre menos 3 e 4. Então, eu vou começar com o menos 3. Para me representar que ele é um intervalo fechado, eu vou utilizar a desigualdade de menor ou igual. Da mesma forma, desse lado. Vou utilizar o menor ou igual. Então, menor ou igual a quem? Aos elementos que estão aqui, que eu estou chamando de x, e também vai ser menor ou igual a 4. Tá? Então, essa é a representação em notação de conjunto. Tá? X pertencente aos reais, que é o nosso conjunto universo, tal que os elementos x que eu estou pegando dentro deste conjunto aqui, eles estão entre menos 3 e 4. Tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar, então, de um intervalo fechado, certo? Então, esses dois aqui, tanto essa notação de colchete quanto essa notação de conjunto, é o que a gente chama de um intervalo fechado. Tranquilo? Mais ou menos? Tranquilo, professor. Deixa eu abrir uma outro aplicativo que fica mais fácil para a gente escrever aqui. Eu tentei fazer, professor, da ficha, porque eu lembro que na primeira aula eu acho que você falou alguma coisa sobre esses números, né? Sim, sim. E daí eu vi que uns, assim, eu acho que mais ou menos era o que eu tinha feito, porque ele ficava dentro dos conjuntos, né? Isso. Alguma coisa dá para fazer ainda. Mas agora a gente vai fazer mais alguns outros exemplos. Eu acho que vai ficar até mais fácil aquela ficha lá, aqueles exercícios lá. Vamos pegar aqui uma outra reta. Muito bem, então aquele nosso intervalo de menos 3 a 3 é no intervalo fechado, né? Vamos pegar aqui, vou botar o 0 aqui, vou botar o menos 2 e o 5. De novo, apontando aqui sempre para o lado positivo, e aqui está o meu lado negativo. Muito bem, então, se eu quero considerar o intervalo de menos 2 até 5, eu estou pegando todo mundo que está entre 2 e 5. Então, a gente já viu, se eu quero que ele seja um intervalo fechado, pinto aqui uma bolinha fechada e aqui também. E aí vou representar na notação de intervalo. No intervalo 2, colchete fechado, menos 2 e fechado no 5, né? Então, essa representação aqui para intervalo fechado ou, em notação de conjunto,
x pertence aos reais, tal que começo no menos 2, e o que eu tenho que utilizar? Desigualdade de menor ou igual. Então, menor ou igual a x, menor ou igual, que são os elementos do conjunto, a 5, tá? Então, essas duas notações para intervalo fechado. Agora, se a gente quer um outro tipo de intervalo, aonde eu não considero os extremos, ou pelo menos um dos extremos. Então, vamos pegar o intervalo aqui de menos 1 a 3. Tá? Então, estou pegando esses carinhas todos aqui, de menos 1 a 3, mas eu não quero incluir o 1. Então, aqui, se eu não quero incluir o 1, aqui eu coloco uma bolinha aberta. Tá? E se eu não quero incluir o 3, eu também coloco uma bolinha aberta aqui no 3. Então, quer dizer que os extremos não estão incluídos. Ou seja, quem que faz parte desse conjunto? Ah, faz parte desse conjunto o 0, o 1 e o 2? Não, tá? Eles fazem parte também, mas não é somente esses três, tá? São todos os elementos possíveis e imagináveis entre menos 1 e 3. Como é que a gente vai representar este intervalo se os extremos não estão incluídos, né? Porque aqui eu sabia que o 2 e o 5 estavam incluídos, é só botar o 2 e o 5 ali e acabou a história, né? Mas aqui também é da mesma forma, só que eu vou representar o início e o fim com um colchete aberto. Deixa eu aumentar aqui a cor desse. Então aqui eu vou colocar um colchete aberto, então é virado ao contrário, e aqui também, ó, virado ao contrário para o outro lado. Porque eu estou dizendo que esse carinha, o 3 e o menos 1, eles não estão no intervalo. Então, como que fica a notação do meu intervalo com essa representação? Então, colchete aberto, por quê? Porque o menos 1 não está. Então, eu estou dizendo com essa representação que esse extremo aqui não está no intervalo. Então, comecei dizendo aqui que ele começa a partir daqui, sem incluir o 1, vai até o 3, mas não inclui o 3. Então, colchete aberto, tá? Essa representação com o colchete virado para fora indica que o intervalo ele é aberto, tá? Intervalo aberto. E como é que fica a notação de conjunto? Começo a mesma forma, x pertence aos reais, tal que começo aqui no menos 1, só que agora eu quero representar que menos 1 não está no conjunto. Então, em vez de eu usar a desigualdade de menor igual, eu uso a desigualdade de menor estrito. Tá? Então, menos 1 menor do que x, menor do que 3. E aí fechamos. Então, essa desigualdade aqui, que não contém o igual, indica que os extremos do meu intervalo não estão incluídos. Tá, mas quão próximo eu posso chegar aqui do menos 1? Quão próximo eu desejo, tá? Porque é uma infinidade de números que existem. Então, eu posso imaginar qualquer número ali próximo do menos 1, né? Menos 0,999. Ou aumento mais 9 ali, né? Quantos 9 eu quiser. Né? Uma dízima infinita. Para me chegar próximo do 1, certo? Então, se eu quero considerar, pinto as bolinhas aqui do extremo. Se eu não quero considerar, deixo a bolotinha aqui aberta, e aí representa que os extremos não estão incluídos, mas todo mundo que está no meio do intervalo foi incluído. Outro tipo de intervalo. Agora a gente pode misturar esses dois casos, né? Então, voltando para frente aqui, parte positiva. Vamos pegar um intervalo de 1 até 7. Então, estou considerando todo este pedaço aqui. Mas eu não quero incluir o 1 e quero incluir o 7. Esses carinha aqui, quando eu tenho um extremo não incluso e o outro incluído, eu tenho um intervalo que é semi-aberto.
tá? Intervalo semi-aberto. Eu já sei que para representar o intervalo aberto, eu utilizo o colchete virado para fora. E para representar o intervalo fechado, né, o extremo fechado, eu utilizo o colchete na sua forma original. Então, o meu intervalo aqui nesse caso, vamos colocar o nome de B nesse intervalo. Ele tem extremo 1 excluído, então isso aqui quer dizer que ele começa em 1, mas não contém o 1, e vai até o 7 com o 7 incluso. Né? Então, esse aqui é o meu intervalo semi-aberto à esquerda. Como é que fica em notação de conjunto? X pertence aos reais, tal que o 1 é menor, aí não coloco a igualdade, que x menor ou igual a 7, porque o 7 está incluso dentro do intervalo. Certo? Então, esse é o meu intervalo semi-aberto. Aqui desigualdade estrita e aqui desigualdade com igual. Eu sempre vou utilizar essa representação, tá? Do sinalzinho do menor. Caso vocês se confundam lá com o menor ou com o maior, é só pegar e fazer um risquinho aqui, ó. Aqui deu 4 e esse aqui virou 7. Então, esse é o menor e esse aqui é o maior. Tá? Fechou o 4 aqui, é o sinalzinho de menor. Fechou 7, é o sinalzinho de maior. Mais um exemplo. Só representar uma outra possibilidade aqui, que é quando a gente tem um extremo, aqui vamos pegar o menos 5 e o menos 2. Eu quero que o menos 2 esteja fora do meu intervalo. Então, bolinha aberta aqui, bolinha fechada aqui no 5, estou incluindo todo mundo que está aqui. Esse aqui é o meu outro intervalo semi-aberto, tá? Mas ele é semi-aberto à direita, ok? Então, fechei aqui, tá? Fechei aberto do outro lado. Eu já sei que nesse aqui eu tenho que usar essa desigualdade e nesse outro eu vou usar essa desigualdade. Então, como é que fica notação de intervalo? Já sei que o menos 5 está incluso, então vai ficar menos 5, deixa eu parar. Menos 5, fechado. Beleza, ó. Colchete virado para dentro. Menos 2, aberto, colchete virado para fora. Em notação de intervalo, de conjunto, x pertence aos reais, sempre esse começo, menos 5 menor ou igual que x, menor do que menos 2. E aí fechamos. Tá? Esses 4 exemplos que a gente fez aqui, eles são intervalos que possuem tanto um início quanto um final, né? Conhecido, né? Mesmo que a gente não alcance esse final menos 2, por exemplo, aqui, ou o 1 aqui no exemplo anterior. Mas eles representam intervalos que têm início e fim. Mas a gente pode ter também intervalos que são o que a gente chama de intervalos infinitos. Por exemplo, é um pedaço inteiro da reta. Então, eu pego aqui o menos 1, eu quero considerar todo mundo a partir do menos 1. Então, todo mundo que está para lá de cá. Inclusive o menos 1. Então, eu boto uma bolinha fechada aqui. Isso aqui é um intervalo infinito. Certo? Que é nada mais que uma semi-reta. Eu dividi a reta em 2 pedaços, estou pegando os números que são maiores do que menos 1. Tá? Todo mundo que está para este lado aqui da reta. Como que eu represento? Eu tenho um início, né? E esse início ele é fechado. Já sei que aqui eu tenho que colocar essa desigualdade. Ok? Então, meu intervalo, vamos colocar aqui um intervalo A, que começa em menos 1.
Beleza. Mas ele vai para onde? Ele vai para mais infinito, que é esse 8 deitado aqui. E aí, nesse pedaço de cá, eu coloco esse colchete aberto, certo? Sempre no infinito, nesse lado que tem esse sinalzinho do infinito, o colchete vai ser sempre aberto. Como que a gente representa isso? Em notação de conjuntos. X pertence aos reais, tal que todo mundo que está acima do menos 1. Então, menos 1 é menor ou igual do que x. Tem outra forma de representar isso também, né? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1, tá? Estou pegando todos os elementos que são maiores do que menos 1, inclusive o menos 1, né? Tá? Então, esse aqui é o intervalo que vai para mais infinito. Vamos pegar um intervalo que vá para menos infinito. Como que a gente faz para esse intervalo? Então, vamos pegar aqui o 2/3. Então, eu quero pegar os carinhas que estão antes do 2/3. Todo mundo que está aqui do lado de cá dessa reta, tá? Mas eu não quero incluir o 2/3, então eu vou deixar uma bolinha aberta aqui no 2/3. Todo mundo antes, menos o 2/3. Como é que eu faço para representar? Aqui eu já sei que é um intervalo aberto e essa representação é com colchete virado para fora, né? E a desigualdade é sem o igual. Muito bem, então vamos pegar aqui o nosso conjunto de... Então, lá mesmo. Então vai ser um intervalo aberto, ele não tem início, né? Porque ele está vindo lá de menos infinito. Então a gente vai dizer isso para ele colocando aqui o colchete aberto, menos infinito, que é da onde ele está vindo, e vai chegar em quem? No 2/3. Cheguei no 2/3, mas não incluo ele, então coloco o colchete virado para fora. Essa aqui é minha notação de intervalo, tá? Intervalo infinito e aberto. E notação de conjunto, são todos os elementos reais, tais que x é menor do que 2/3. Tá? E aí fechamos. Então esses são os 6 representantes aí de intervalos da reta. Claro que a gente pode considerar o intervalo de menos infinito até mais infinito. Que nesse caso, então, são todos os reais, né? De menos infinito até mais infinito são todos os reais. Todos os demais intervalos são representados de alguma dessas 6 formas, tá? Então, intervalo semiaberto, intervalo aberto, intervalo fechado e intervalos infinitos, tanto à esquerda quanto à direita. Tranquilo? Dúvidas? Ah, depois eu vou compartilhar com você. Essa parte aqui já está lá nos slides que estão no Moodle. Então, aqui tem o resuminho dos intervalos, tá? De como que a gente utiliza. Intervalo aberto, colchete virado para fora, intervalo fechado, intervalo semiaberto, semiaberto à direita, semiaberto à esquerda, tá? Intervalo infinito, aberto e fechado, intervalo para menos infinito e o intervalo de toda a reta que a gente representa então de menos infinito até mais infinito. Vamos fazer alguns exercícios. Ele pede para representar graficamente cada um dos seguintes intervalos. Se vocês ficarem com alguma dúvida aí, vocês me interrompam, tá? Então, na letra A,
que eu tenho? Intervalo semiaberto à esquerda, de -3 até 5 fechado. Tudo bem, então para mim representar isso aqui, eu vou fazer a minha reta real. Vou marcar aqui a direção positiva. Vou marcar a origem. E aí vou marcar os extremos, né? Então, 1, 2, 3. Então aqui está o -3. Já sei que esse carinha aqui, ele é uma bolinha aberta, tá? Porque aqui ele está com o colchete virado para fora. E aí vou marcar agora a outra parte, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o outro extremo. E aqui eu vou marcar esse extremo com a bolinha fechada, porque aqui o colchete está na sua forma original. Então, o intervalo que eu estou considerando é esse carinha aqui. Aí eu pinto tudo que está entre -3 e 5. Então, esse aqui representa um intervalo semiaberto de -3 até 5. Bolinha aberta ali. Vamos na letra B. Olha, de novo, aqui marco a origem. Vou colocar uma embaixo da outra. Marquei aqui 1. Então, maiorzinho. 1. 2/3. Mais ou menos por aqui. Ele vem de menos infinito e chega em 2/3 aberto, né? Então aqui a bolinha do 2/3 é uma bolinha aberta, e aí eu considero todo mundo que está antes do 2/3, né? Que é exatamente o intervalo que a gente tinha representado nos exemplos ali. Então de menos infinito até 2/3. Na letra C, eu tenho um intervalo aberto de 0 até 2. Então, marquei o 0 aqui. 1, 0, 1 e 2. Os dois são abertos. Então, aberto aqui e aberto aqui. Represento todos os elementos que estão entre os dois números, né? 0 e 2. E, por fim, o último. O intervalo de 7/5. Então, vou usar mais para cá. 7/5 é maior do que 1. Então, aqui é 7/5. Então, 1. Ele é fechado aqui, em 7/5, o colchete está virado para dentro e está indo para mais infinito. Então, é todo mundo que está para este lado aqui do 7/5. Então, essas são as nossas representações gráficas dos 4 intervalos que eles nos deram aqui, certo? Então, de -3 até 5, aberto aqui, semi-aberto, né? Aberto à esquerda, fechado à direita. Intervalo infinito de menos infinito até 2/3. Aqui é uma coisa importante, né? A gente tem que sempre cuidar a posição dos elementos na reta, tá? Para não colocar eles de forma errada, né? Por exemplo, colocar o 2/3 aqui depois do 1. Depois a gente vai ver alguns exercícios aqui, a posição deles depende do resultado final da resposta, tá? E aqui a mesma coisa, intervalo aberto de 0 até 2, então aberto nos dois extremos, e o intervalo infinito fechado em 7/5 até mais infinito. Vamos para o próximo exemplo. Aqui a gente vai utilizar algumas operações entre conjuntos, tá? E a gente já vai revisando algumas coisas. Então é A, o intervalo fechado de 0 até 3, e B, o intervalo semiaberto à esquerda, que é uma outra forma de representar o intervalo aberto com um parêntese, mas só que a gente não vai utilizar, tá, esse tipo de representação, só para vocês saberem, tá? Isso aqui também é intervalo aberto.
tá? Tanto posso representar com o parêntese como com o colchete. Mas por que a gente não vai utilizar esse? Porque quando a gente for falar de gráfico, os pares ordenados, que a gente vai talvez falar hoje ainda, eles são representados entre parênteses, tá? Então, para a gente não confundir intervalo com um ponto no espaço, a gente vai utilizar somente o colchete, tá? Então, aqui eu tenho os dois intervalos, A e B, e ele pede qual é a união entre A e B. Muito bem. Se eu quero unir, eu quero juntar todo mundo. Então, vamos fazer a reta do A e a reta do B. Aqui está a reta do A. Aqui embaixo vamos fazer a reta do B. Então, essa aqui é do A, aqui o B. Vou marcar a origem. Os dois são positivos, então aqui está o 0. 1, 2, 3. E o B, 0 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Eu já sei que aqui é fechado, então estou considerando todo mundo aqui, inclusive os extremos. Aqui ele é fechado no 1 e vai até o 5, onde ele é aberto. Agora a gente quer fazer a união com B. Então, como que fica a reta desse resultado? Se eu quero juntar, eu vou pegar tudo que está no A e tudo que está no B. Então, eu vou trazer todo mundo aqui para baixo. Vai o 0. Vamos pegar os extremos de cada intervalo. Aqui vai o 1. E vai o 3. E aqui o 5. Se eu quero juntar, eu simplesmente vou pegar todo mundo que está no A. Então, vou pegar aqui do 0 até o 3. E vou juntar com todo mundo que está no B. Que ó, já inclui aqui um pedaço, né? Do 1 até o 3. E vou até o 5 aberto. Então, a representação do intervalo A união com B, então A união com B, vai ser o intervalo que inicia em 0, né? Iniciei em 0 e fui até o 5. E aí no 5, como no B não tinha, aqui na união também não tem. Então, aberto no 5. Certo? Então, essa é a resposta da primeira pergunta ali, né? A união B, então, é o intervalo semiaberto de 0 até 5. Então, de todo mundo. Agora, vamos verificar a intersecção. Então, eu quero verificar qual é a intersecção com B. Quando a gente fala de intersecção, a gente está falando simplesmente de todo mundo que é igual, certo? O que tem de igual entre A e B? Então, de novo, vamos trazer todo mundo aqui para a reta onde a gente vai montar o resultado. Trouxe o 1, trouxe o 3 e o 5. Se a gente olhar aqui para a reta A e B, o que tem de comum aqui na reta, entre a reta A e B? É tudo que está entre o 1 e o 3. Então, esse pedacinho aqui tem no A e esse que tem também no B. Se repete aqui, né? Então, refere-se aqui no final, então vamos trazer aqui para baixo, a esse pedaço da reta aqui. Eu já sei que esse pedaço é comum aos dois, então eles têm que entrar na solução. Já sei que essa primeira parte só tem no A e esse outro pedaço aqui só tem no B, tá? Agora eu tenho que decidir em relação aos extremos, né? O 1, ele está no B e também está no A, então eu posso colocar aqui, porque o 1 está nos dois conjuntos. O 3 está no A, porque é fechado ali, e está no B, porque está dentro do intervalo representante do B. Então, aqui também é fechado. Então, A intersecção com B é o intervalo fechado
de 1 até 3, certo? Verifiquei aqui o que era comum, por isso que eu coloco uma em cima da outra, colocando 0 aqui exatamente em cima do outro, para mim verificar o que eu pintei de igual aqui nos dois intervalos. Então, o que tem de comum? Tudo que está entre 1 e 3, incluindo os extremos, tá? Vamos ver aqui agora a diferença. A menos B. Fazer a letra C só, a letra D não, a gente vai deixar para depois. 5, 3 e 1. A diferença entre dois conjuntos, eu estou perguntando tudo que tem aqui no A e tirar tudo aquilo que contém no B, certo? Então, eu só quero o que está no A e não pertence a B. Então, o que tem aqui no A que não pertence a B? É esse pedacinho aqui do início, ó. É esse pedaço aqui, do início do conjunto A. Que olhando aqui para a nossa reta, é tudo que está aqui entre 0 e 1. É tudo que está no A, mas não está no B. Tá? Inclusive o 0, né, que está somente no A, não está no B. Agora a gente tem que olhar para o 1. O 1 está no A, mas também está no B. Então eu tenho que botar aqui uma bolinha aberta, porque eu estou excluindo todos aqueles elementos do A que também pertencem a B. Tá? Então, só estou pegando os elementos que são só do A, que são os elementos de 0 até 1. Então, no nosso conjunto aqui, a resposta ficaria um intervalo semiaberto de 0 até 1. Se a gente fosse olhar para o contrário, né? A gente fosse querer fazer aqui B menos A, que é a letra D, B menos A. Então, eu estou querendo saber somente os elementos que estão em B, tirando todos aqueles que são comuns ao A. Então, eu estou falando desses carinhas aqui, né? Que estão entre 1 e 5, entre 3 e 5, né? Que são esse pedacinho aqui, que não entrou na intersecção. E aí eu tiro o 5 que já não estava, e o 3 ele pertence ao A, logo eu tenho que tirar ele daqui também. Então, B menos A é o intervalo aberto de 3 até 5, tá? Isso aqui é uma coisinha mais chatinha de fazer, mas é tranquilo, depois que a gente pega o jeito, tá? Então, sempre montando a reta, cuidando na ordem dos elementos, tá? Para que eles tenham uma ordem crescente e não fique trocado, por exemplo, o 3 no lugar do 1, certo? Então, cuidar a ordem sempre dos elementos ali. Na questão 2, eu tenho de novo ó, dois intervalos, o intervalo aberto e o intervalo fechado B. E ele quer saber a intersecção. Então, o que a gente vai fazer? Construir as duas retas. Do A, a reta do B e a reta do resultado. Tá? Então, aqui é a reta do A e a reta do B. Eu olho os números aqui, né? E aqui é a reta da intersecção. O 1 até o 5 e aqui do 2 até o 6. Então, eu sei que são todos positivos. Vou começar aqui marcando o primeiro do A, que é o menor de todos. Né? 1, 2, deixa eu botar o 2. 3, 4, 5. Aqui termina o A. O B, ele começa em 2. Então, vou marcar o 1 aqui. Aqui está o 2, 3, 4, 5 e termina em 6. Muito bem, então o intervalo A é aberto em 1, aberto em 5. E estou indo aqui do 0 até o 5. E o B é fechado em 2, fechado em 6
e vou ali do 2 até o 6. Agora eu quero saber o que tem de comum entre eles. Então, para mim ver o que tem de comum, eu baixo todos os elementos até a reta do resultado. Ó. Vou traçando aqui. Tá? Copio aqui o 1, 2, 5 e 6. O que tem de comum entre o A e o B? É todo mundo que está entre o 5 e o 2. Todo mundo que está entre 5 e 2 está tanto no A quanto no B, né? Se eu passar uma reta aqui, eu pego elementos de A e pego elementos de B. Então, eu já sei que o meu intervalo está compreendido entre 2 e 5. Agora, eu tenho que olhar e verificar se o 2 e o 5 vão estar contidos, né? Ou vão pertencer a esse intervalo. O 2 está no B e está no A, então eu posso colocar uma bolinha fechada aqui. O 5, ele não está no A, mas está no B, então ele não é um elemento que é comum aos dois. Então aqui eu vou colocar uma bolinha aberta. Então o nosso intervalo resultante, A intersecção com B, é o intervalo fechado em 2 e aberto no 5. E aqui eu tenho a notação de intervalo, né? Ó, aqui na primeira opção, são só os números inteiros, tá? 2, 3 e 4. E aqui ele não está me dizendo, ele está pegando elementos nos reais, então esse aqui não é. Como é que ficaria a representação em notação de conjunto? X pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual que x, que é menor do que 5. Então, nossa resposta é a letra E. Certo? Na próxima, então. Caso vocês queiram que eu volte em alguma ali, vocês me avisem, tá? Sejam os intervalos A, de menos infinito até 1, B, de 0 até 2, e menos 1 até 1, que é o intervalo C. Tá? Ele quer que a gente resolva enquanto intervalo C união com A intersecção com B. Muito bem. A gente vai resolver primeiro essa união aqui, para depois... Perdão, essa intersecção para depois resolver a união. Então, vamos montar as duas retas. Do A e a reta do B. A e B. E depois a reta do resultado. Então, o intervalo A é de menos infinito até 1. Vamos colocar a origem aqui. 0, 0 e o 0 aqui, como sendo a origem. E aqui o 1. E o B vai de 0 até 2. Isso aí. Vamos marcar aqui, então. Ele é fechado, o A ele é fechado em 1. E vem lá de menos infinito e chega no 1. O B ele é aberto no 0 e fechado no 2. Então, é tudo isso aqui. Eu quero resolver agora a intersecção com B. Então, vamos trazendo todo mundo lá para a reta de solução. Trouxe aqui o 0, trouxe o 1 e trouxe o 2. Então, está o 1 e está o 2. Se eu passar uma reta neste pedaço, só pego elementos de B. Se eu passar uma reta neste pedaço, só pego elementos de A. E se eu passar uma reta aqui neste pedacinho, eu pego elementos de A e de B. Então, eu já sei que esse pedaço aqui vai representar a minha intersecção entre 0 e 1. Como eu quero elementos que são comuns aos dois, eu sei que o 0 não é comum, então eu vou colocar aqui uma bolinha aberta. E o 1 ele é comum, então eu vou colocar aqui uma bolinha fechada. Então, esse é o intervalo resultante de A em intersecção com B. Agora, com esse resultado final aqui, eu posso unir com o intervalo C. Então, vamos montar a reta C aqui embaixo. Aqui está a minha reta C. A C, ele vai de, então zero aqui, de menos 1 até 1.
e ele é um intervalo fechado de menos 1 até 1. Eu simplesmente quero unir esses carinhas. Então, a nossa próxima reta resultado aqui vai ser C união com A intersecção com B. Aqui é o resultado final. A gente está unindo essa reta aqui com o C. Então, vamos trazer todo mundo aqui para baixo. Puxamos o 1, puxamos o 0 e o outro extremo. Então, se a gente quer unir, simplesmente pegamos todo mundo, né? Menos 1, 0 e 1. Nesse caso aqui, todo mundo é fechado, porque no intervalo C eu tinha aqui os extremos fechados, e aí então eu estou pegando todo esse intervalo de menos 1 até 1. Isso aqui nos dá, então, intervalo fechado de menos 1 a 1. E a resposta é a letra B. Certo? Aqui é importante sempre a gente montar as retinhas para conseguir enxergar direitinho as relações, tá? O que é comum e o que não é comum entre os dois intervalos, ou os três nesse caso. E por fim, para a gente terminar essa parte, e aí vocês poderem fazer todos aqueles exercícios lá, sendo R como o conjunto dos números reais, e o A descrito dessa forma, então intervalo semiaberto à esquerda, né, menos 5 até 4, e B é um intervalo aberto de menos 3 até 7, ele quer saber qual é o conjunto A menos B. Então, o que só tem no A que não tem no B? Então, vamos montar ali as duas retas. Reta do A, reta do B, reta de A menos B. Então, A e B. Vamos colocar aqui o 0 dividindo, é pequenininho. 1, 2, 3, 4 e 5. Menos 5. 1, 2, 3, 4. O B vai de menos 3, menos 3, 0, 4. Vou botar aqui o 7 aqui, tá? Bem desproporcional. 7 aqui no finalzinho. 7. Tá o 0 da origem. Então, nossos intervalos são o intervalo aberto aqui e fechado aqui. Então, estou considerando todo mundo que está neste pedaço. E no B, ele é aberto nos dois extremos, daqui e aqui. Então, todo mundo que está neste pedaço. Vamos fazer agora A menos B. Vamos puxar todos os extremos aqui para baixo. E aí eu vou olhar os meus pedaços de reta que eu tenho aqui e vou analisar aonde que eu passo uma linha e só pego elementos de A. Aqui eu só tenho elementos de B, aqui eu tenho elementos de A e B, e aqui nesse pedacinho eu só tenho elementos de A. Então, o meu intervalo em questão, ele vai de menos 5 até menos 3. Nesses pedaços outros, eu pego ou elementos de A e B, ou elementos somente de B. E quando eu falo de A menos B, eu estou pedindo só elementos que pertencem ao primeiro conjunto. Então, que estão entre menos 5 e menos 3. O menos 5 já não pertencia ao A, então mantém uma bolinha aberta aqui. O menos 3 pertence ao A e não pertence ao B, ó, porque aqui no B ele tem uma bolinha aberta, então aqui eu posso colocar uma bolinha fechada, porque ele pertence ao A, mas não está no B. Então, A menos B vai ser o intervalo
semiaberto de menos 5 até menos 3. Fechado. E notação de conjunto, x pertence aos reais, tal que menos 5 é menor do que x, que é menor ou igual a menos 3. Certo? Letra A como resposta. Dúvidas? Podemos seguir? Vou abrir aqui a nossa... Agora sim vocês conseguem fazer todos os exercícios aqui, ou pelo menos a maioria deles, tá? Que aí envolve a diferença, união, intersecção de intervalos, tá? A 7, essa 7 aqui não precisa fazer, certo? Porque isso aqui a gente não vai falar. Intersecção, diferença. No princípio, somente a 7 que não precisa fazer, tá? As demais, todas, é bem tranquilo. Vamos na sequência, então, se vocês não têm dúvidas. Vamos começar a falar, então, de funções e utilizar agora essas retas, esses números que a gente definiu, né? Os intervalos e tudo mais. Se tiver muito rápido, vocês me avisem. E a gente vai mais devagar. Qualquer coisa, paramos por aqui e continuamos equações na próxima aula. Vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Sim. Muito bem. Vamos aqui direto em como que a gente resolve equações. Aqui a gente tem equações simples de primeiro grau. Como que é para vocês essas equações aqui? Vocês acham que é muito difícil? Olhando elas aqui, é simples de resolver? Sim, não, talvez? Acho que é um cálculo curto, imagino. Sim. Mas vocês saberiam resolver essas equaçõezinhas aqui? Não faço ideia como começar. Essas Então, mais simples eu ainda lembro. Tem que isolar o X. Isso. Negócio assim. Isso, por aí mesmo. E essas outras aqui são mais complicadinhas, né? E eu não lembro mais. Tá, então vamos começar fazendo esses exemplos aqui. Muito bem. Nesses casos aqui, então, tanto na A, na B e na C, é como a colega falou, né? Simplesmente isolar o x, tá? Como é que a gente isola o x? Vamos nessa letra A. 2x igual a 5. O que a gente tem que cuidar aqui? A mesma coisa que a gente estava fazendo lá nas operações, né? Cuidar o que a gente tem que resolver primeiro, né? Primeira coisa é sempre tentar deixar o x sozinho de um lado da igualdade, né? Então, como é que a gente faz para isolar esse cara? Aqui eu tenho uma multiplicação. Então, para isolar ele, eu vou passar esse 2 que estava multiplicando para o outro lado
dividindo. Então, como que fica? Eu tenho ali x igual a 5, passei o 2 dividindo, ficou lá com uma fração. Então, aqui acabou, não tem mais nada que fazer, né? X é igual a 5 meios. Nesse caso aqui, a gente pode deixar assim, ou a gente pode construir um conjunto, que a gente vai chamar de conjunto solução, que é o 5 meios, tá? Então, ou eu deixo assim, ou escrevo desta forma, ok? Eu simplesmente isolei, transformei lá, passando para o outro lado, a multiplicação em divisão. Na letra B, eu tenho x mais 5 igual a 8. Não tenho ninguém multiplicando o x, só tem esse carinha somando. Então, o que eu faço com ele? Ele está somando, ele muda para o outro lado e troca de sinal. Então, tudo que era positivo vira negativo. Então, vai ficar x igual a 8 menos 5. Tá? E aí eu vou operar normal. 8 menos 5, 13. Então, quer dizer que x, nesse caso, é 3. Tá? E aí fechamos. Ou o meu conjunto de solução é o conjunto formado só pelo 3. Nesses casos aqui eu estou verificando qual o valor que torna essa sentença verdadeira. Ou seja, eu encontrei x igual a 3. Quer dizer que se eu substituir 3 aqui no lugar desse x, e eu somo 5, isso aqui dá 8. Beleza. Então quer dizer que x realmente é a solução dessa equação, ou como diz aqui, né, no slide, ó, eu estou encontrando uma raiz, tá? Uma raiz para essa equação, uma solução ou uma raiz. Ok? E aí, para mim verificar, fiz toda a conta lá. Como é que eu sei que eu cheguei no resultado certo? Volto, substituo no lugar do x. Se der 8 igual a 8, ou 5 igual a 5, eu cheguei no resultado correto. Tá? Então, vamos resolver aqui a letra C. 2x mais 2 igual a 12 menos 5x. Nesse caso, eu tenho x de um lado e x do outro lado da nossa igualdade. O que eu tenho que fazer? Mandar tudo que tem x para um lado e o que não tem x eu mando para o outro. Cuidando sempre com a alternância de sinais aqui, né? Então, mantive o 2x, trouxe o menos 5x, então virou mais 5x. Igual, aqui eu mantive o 12 e joguei o 2 para lá. Troquei de lado o 2, aqui ele era positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. Agora eu posso operar, né? Tudo que é igual eu posso somar. Então, o que tem x com o que tem x e o que não tem x com o que não tem x. Então, vai ficar 7x igual a 10. Então, x vai ser igual, aqui o 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 10 sétimos. Já está na sua forma irredutível. Então, a nossa solução é o conjunto formado somente pelo 10 sétimos. Certo? Essa parte aqui, tranquilo. Vamos pegar agora os segundos exemplos aqui. Esses outros 3. Então, nesses 3 casos iniciais aqui, o x estava aqui sozinho, né? Ou sendo multiplicado por alguém, ou sozinho, a gente só tinha que passar outros elementos. A gente não precisava liberar ele de nenhum denominador, por exemplo, né? Agora, nesse caso aqui, eu tenho o x que está preso por esse denominador 11 aqui na letra D, certo? Eu tenho lá, ó, 4x mais 8 sobre 11 igual a 4. Eu não posso simplesmente passar o 8 para o outro lado e depois passar o 11 multiplicando, né? Eu preciso primeiro liberar o meu numerador para depois poder isolar o x. Para isso, eu tenho o 11 aqui que está dividindo, então ele vai para o outro lado primeiro,
multiplicando aquele 4. Então, vai ficar 4x mais 8 igual a 4 vezes 11, tá? E aí liberei o x aqui, ó. Agora eu posso deixar ele sozinho, e aí posso mandar esse 8, então, lá para o outro lado, mudando o sinal dele. Então, fiquei com 4x igual 4 vezes 11, 44. O 8 era positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. Então, 4x é igual a 44 menos 8, isso aqui é 36. O 4 está multiplicando, passa por lá dividindo. Então, fiquei com x igual a 36 sobre 4. 36 dividido por 4 dá 9. Tá? Então, nosso conjunto solução é o 9. Tranquilo? Ah, como é que eu sei que isso aqui está certo? Volto, coloco o 9 aqui no lugar do 4, faço toda a operação, né? Somo com 8, divido por 11 e verifico que isso aqui vai dar 4 de novo. Tá? Exatamente 4. Tranquilo? Então aqui eu não posso simplesmente primeiro passar o 8 para depois passar o 11, tá? Como a divisão estava em todo, 4x mais 8, embaixo de tudo isso, eu primeiro passo o 11 para depois passar o 8 para o outro lado. Vamos ver se cabe a letra E aqui. Letra F a gente faz na outra página. Então, x sobre 2 mais x sobre 3 igual a 5. O que a gente tem nesse caso da letra I? Soma de frações aqui, né? E aí eu não consigo simplesmente isolar o x, né, passando os carinhas para o outro lado. O que eu tenho que fazer? MMC, nesse caso. MMC de quem? 2, 3, e aí eu posso juntar esse 1 aqui. Então, qual que é o MMC entre 2 e 3? MMC entre 2 e 3 é o próprio produto deles, né, que é 6. Então, coloco aqui a fração, já incluí o 1, então eu posso colocar aqui o 6 também, tá? O que eu tenho que fazer? Dividir e multiplicar. Dividir e multiplicar. E aqui também, divido e multiplico. Como que fica? 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes x, 3x. Mais 6 dividido por 3 dá 2, 2 por x dá 2x. 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes 5, 30. Feito o MMC, completei ali, eu posso eliminar os denominadores. E aí fico só com a parte de cima. Então, vai ficar 3x mais 2x igual a 30. 3x mais 2x, isso aqui é 5x igual a 30. Então, o 5 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 30 sobre 5. X vai ser igual a 6. Então, o nosso conjunto de solução aqui é o conjunto formado somente pelo 6. Certo? Vamos pegar essa letra F aqui e vamos colocar na outra página. Aqui misturamos tudo, né? A questão D e a questão E. Juntamos tudo aqui numa só. Daí tem alguns exercícios ali dessa parte de equações também para vocês resolverem já, uma listinha bem fácilzinha. Hoje vai acumular umas 2 ou 3 listas, tá? A partir da semana que vem vai ficar uma só por aula, a princípio, né? Vamos aqui então. Eu tenho que eliminar essas frações, e para eliminar as frações eu vou usar MMC. MMC entre quem? 2 e 3. Vamos colocar aqui uma barrinha para esse lado e uma barrinha para esse. Aqui eu já coloco 1
para dizer que eu estou incluindo o 14 aqui, né, esse outro lado da igualdade no meu MMC. Então, 2 e 3, já sabemos que é 6, né, eles não têm nenhum divisor comum. E aí eu poderia fazer de duas formas, tá? Eu poderia simplesmente fazer a divisão e multiplicar, ou fazer a distributiva e depois multiplicar pelo resultado aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer direto a divisão e multiplicamos só pelo carinha da frente. Dividimos e multiplicamos só pelo da frente. Aqui dividimos e multiplicamos pelo 14. Então vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3, vezes esse 2 aqui, que vai dar 6. Tá? O resto eu copio tudo igual. Copio o sinal também. Mais 6 dividido por 3, que dá 2, vezes esse 2 aqui da frente, que vai dar 4, e x mais 6. Copiei todo o resto, tá? E aqui, 6 vezes 14 dá 84. E aí cortamos, né? Já fiz o MMC, esse cara vai embora e esse aqui também. E aí agora eu posso operar aqui com esses carinhas de cima. E eu já posso fazer distributiva. 6 com os 2, 6 com outro 2. 4 com o x, 4 com o 6. Como que fica? Aqui da primeira, 12x, 6 vezes o outro 2, mais 12. Passamos para o outro parêntese, 4x, 4 vezes o x, né? E 4 vezes o 6, que dá 24. Isso aqui, 84. E agora, vou somar o que tem x e o que não tem x, mando para o outro lado. Então, vai ficar esse com esse, 16x. O 12 e o 24, mando para cá. Então, vai ficar 16x igual a 84 menos 12 menos 24. Tá? Aqui a gente pode ir fazendo assim, né? Ó, somei o 12 com o 4, já usei, tá aqui o resultado. Igual a 84, o 12 já passei para cá e o 24 já passei para cá. Então, utilizei todo mundo, tá? Daí não perco nenhum número no caminho. Agora eu faço essa operação aqui. Então, 16x igual 84 menos 12 menos 24. Então, 84 menos 36. Então, fica 16x igual a 84 menos 36, que dá 48. 48. Isso. Então, vai ficar 48, perdão. Aqui. Vai ficar x igual a 48 dividido por 16. 48 por 16 é 3. Então, a nossa solução é o conjunto formado somente pelo 3. Tranquilo? A parte de equaçõezinhas. Aqui tem mais umas atividades de aplicação, né? Então, são probleminhas aplicados. Que aí eu quero que vocês tentem fazer e aí vocês me tragam as dúvidas na próxima aula sobre isso, tá? O que a gente vai usar de equações, né? Para encontrar, principalmente para a gente treinar, isolar uma variável. Então, é importante que vocês façam a lista que está no Moodle ali, sobre essas equações, só para a gente treinar essa habilidade aqui de conseguir isolar, não se perder nos momentos de passar para o outro lado, cuidar com os sinais, né, as divisões e multiplicações com fração e tudo mais. Tá? Porque os conteúdos que vêm agora envolvem bastante essa questão de simplificação e multiplicação, então a parte de equações é bem importante que vocês dominem, tá? Dúvidas? Professor, então a gente tem a lista da semana passada, Isso. o resto desses slides para resolver o que tiver de problemas e mais uma lista de equações? A princípio, os slides não tem muita coisa, tá? Eu quero mesmo que vocês façam essa lista que está aqui já, tá? Essa lista aqui
principalmente os exercícios iniciais aqui, tá? Que é do 1 até o 7. Os demais, todos têm que fazer, né, para treinar bem. Não precisa, não é para entregar, mas é para a gente treinar bem, que é da onde eu tiro os exercícios depois da prova, né? Porque aqui envolve a parte de simplificação e isola o X, o que, que tem que fazer quando tem frações e tudo mais, né? Então, os slides não tem mais muitas atividades a princípio. Tem esses aqui, mas lá na lista já está incluído esses exercícios aqui, certo? E aí, então, o que eu quero mesmo que vocês façam é as listas, tá? Essa lista aqui e a lista anterior de intervalos, para Tá bem. treinar, né? Uhum. Podemos seguir? Sim? Quando vocês cansarem muito, vocês me avisem que daí a gente para, tá? Só para a gente ir tocando aqui. Se vocês acharem que está muito conteúdo para hoje, a gente já finaliza a aula. Senão, a gente vai continuando. Vamos no ritmo de vocês, que é mais fácil do que eu atropelar o conteúdo aí e vocês não aprenderem nada. Nessa... Ai, desculpa, Matéria, vocês podem falar. Não, tá tudo bem. Assim, ó, eu preferia a gente parar por aqui para a gente tentar resolver essas equações, fazer esses exercícios aí para tirar todas as dúvidas antes de seguir alguma coisa um pouco diferente. Tranquilo, pode ser então. Uhum. O resto do pessoal concorda? O que vocês acham? Eu ia pedir, professor, se nessa lista já tinha com X e Y, que eu vi ali que aparece mais de uma variável, né? Não, na lista ainda não tem com X e Y, né? Nessa lista inicial. Tem alguns exemplos aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui tipo esse exemplo 6 aqui, né? No estacionamento há carros e motos, né? Nesse caso aqui entra duas variáveis, mas nada como essas relações aqui, tá? Que é o que a gente vai falar então na próxima aula. São probleminhas iguais aos que a gente estava resolvendo agora, que monta a equaçãozinha e resolve bem tranquilo, tá? Mas ainda com x e y não, tá? Aí você ficaria para a próxima aula. Tudo resolvendo em equações. Legal a gente também parar e fazer, concordo com o Metércios. Então tá. Então ficamos por aqui. Coloquem o nome aqui do lado, ou só escrevam presente, tá? Daí eu já sei que os que estavam aqui presentes na aula, para mim contabilizar. E aí ficamos por aqui. Então depois eu disponibilizo também o vídeo da aula de hoje, para vocês irem revisando e revendo, né, as atividades, tá? E aí, se vocês quiserem marcar o atendimento para 7 da semana que vem, aí vocês me mandem e-mail, que aí eu abro a sala um pouquinho antes, tá? Eu entro na sala um pouquinho antes, que ela já vai estar aberta para vocês, né? Mas aí eu entro um pouquinho antes e a gente vai resolvendo os exercícios dessa aula de hoje, que sobrarem as dúvidas das listas, tá? Tanto da primeira quanto da segunda. Ok, professor, obrigada, boa noite. Boa noite.